Olá, queridos bem-aventurados, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública. Hoje nós vamos falar da perda de entes queridos. Guardem bem esta palavrinha, perda, tá? Vamos falar da perda de pessoas queridas hoje. Bom, a morte é a única certeza que a gente tem na vida, e mesmo assim a gente nunca está preparado para quando essa hora chega, né? Inclusive nós espíritas, que a gente tem tanto conhecimento e mesmo assim, quando chega a hora, muitos se abalam ainda frente ao desencarne. É, mas o que a gente não pode deixar acontecer é cair no desespero, tá? Ficar triste faz parte da vida, né? A gente só não pode esquecer que eles vivem de alguma forma, né? Uma forma diferente com que nós estamos acostumados, mas eles continuam vivendo, os nossos entes queridos que partiram. Bom, o Livro dos Espíritos, ele nos traz na questão 934, há uma pergunta a respeito da perda de entes queridos. Então, Kardec pergunta: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto ela é irreparável e independente da nossa vontade? A resposta: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos dispordes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Aí Kardec ainda faz um comentário. A possibilidade de entrar em comunicação é uma doce consolação que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. E pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com seus conselhos, nos dão testemunhos da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos dele. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. E ainda ele traz na questão 936, Kardec pergunta como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram. É o que eu comentei, a dor é muito grande. A gente sabe que a gente um dia vai, mas é uma dor às vezes lacinante, né? E os espíritos respondem. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarruada o afeta penosamente, porque ele vê um excesso, uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que o deixou. E aí Kardec ainda faz um comentário: estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado ele esta vida é lamentar que ele seja feliz. Imaginem dois amigos, estão presos na mesma cadeira e ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continuar preso se entristecesse por ter o seu amigo se liberto antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que amam na Terra, né? Que se amam na Terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e devemos ficar felizes com isso, esperando com paciência o momento em que nós também nos libertaremos. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que a gente acha que não vai conseguir suportar. Mas, se a gente suportar com coragem, se a gente souber impor silêncio às nossas lamentações, vamos ficar felizes quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o paciente que sofria e se alegra quando se vê curado, por ter suportado com resignação um tratamento doloroso. É interessante algumas culturas no nosso planeta, porque a nossa cultura sempre foi de ficar triste quando um ente querido desencarna.
Mas em algumas culturas, como a mexicana, por exemplo, eles ficam felizes, tanto que no dia de finados eles dão festa, né? Eles até cultuam a Santa Morte e eles vão para o cemitério da festa mesmo, leva comida que o ente querido gostava, e eles fazem uma festança assim, porque eles entendem que a pessoa foi para um lugar melhor, não está mais presa na Terra. Olha que interessante, né? E nós espíritas, como nós sofremos quando alguém parte, mesmo com tanto conhecimento que nós temos, né? Precisamos rever os nossos abalos emocionais nesse sentido. Emmanuel nos diz que nenhum sofrimento na Terra é comparado daquele coração que se debruça num coração gelado, porém querido, né? E que se vai para o grande silêncio e vê essa névoa da morte no rosto das pessoas que nós amamos, é, ter que fechar os olhos dessa pessoa e dizer adeus é como despedaçar a própria alma e ter que continuar vivendo, né? Prosseguir vivendo. Então, só quem sabe a dor são aqueles que um dia se inclinaram aí, esmagados de solidão, mas se inclinaram na frente de um túmulo. Bom, como lidar com a perda, né, de um ente querido? É natural a gente sentir falta daqueles que partiram, mas o Espiritismo ele ensina que essas dores dos que ficam aqui na Terra afetam muito os espíritos que partiram. Por isso que a gente precisa desejar para esses queridos que desencarnaram muita felicidade, né, nessa nova etapa aí da existência deles, é, e ao mesmo tempo é necessário que nós equilibremos nossas emoções. A gente tem que lembrar, então, dos momentos de paz, dos momentos de luz que nós tivemos com essa pessoa e ter certeza que é um até logo, né? Até daqui a pouquinho. Então, pensar nesse ente com muito carinho e sempre direcionar ele prece sincera, vibrações positivas, porque isso fortalece também, né? Para que ele possa seguir em paz. E, gente, prece tem poder, tá? Muito poder. E o que que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que perdeu alguém, né? Nós podemos ficar próximo dessa pessoa porque é uma dor realmente muito grande. A gente pode abraçar, fazer com que ela se sinta compreendida, fazer com que ela se sinta segura. E a gente tem que deixar as pessoas expressarem as emoções também, gente. Tristeza faz parte da vida. A gente precisa expressar a nossa tristeza. Então, deixa o povo chorar, sabe? Essa história de, não chora não. Não, tem que chorar mesmo. Deixa chorar, deixa pôr para fora. É uma dor muito grande e realmente dói fisicamente. Dor emocional, ela, ela ativa os mesmos mecanismos no cérebro do que uma dor física. Então, uma dor emocional realmente dói. Como eu já disse outras vezes, tem médico que passa anti-inflamatório, analgésico, aliás, prescreve analgésico para dor emocional e realmente funciona, tá? Existem estudos científicos a respeito disso. Então dói, deixa a pessoa chorar, sabe? Deixa pôr para fora. Isso daí faz parte da vida. A gente está falando da perda de entes queridos, né? E essa perda que nós comentamos até agora é por causa do desencarne. Então, perda de pessoas que se gostam, né? Que é recíproco, que sente falta uma das outras, é muito dolorosa, mas a gente tem consciência aí que um dia nós podemos nos ver novamente, porque pela afinidade os espíritos se atraem. Mas nós também sabemos que cada espírito é único, né? Cada espírito tem a sua jornada, então de repente nós partilhamos um momento desta existência junto, mas não significa que nós ficaremos juntos nas próximas encarnações. Então, sempre lembrar com carinho, né? Ter tido aquele prazer de conhecer aquele espírito e desejar bênçãos para ele realmente nessa nova caminhada, né? E quantas literaturas espíritas que não nos contam isso? O próprio André Luiz, que depois de desencarnar, ele sofreu bastante
Mas quando ele foi para nosso lar, em determinado momento ele reencontrou a mãe, depois ele voltou para a Terra para rever a família, e depois ele partiu. Ele foi trabalhar, foi em várias expedições aí, auxiliar vários lugares e nos contou isso através de várias psicografias. Manuel Filomeno de Miranda, também, que psicografa bastante através de Divaldo, também é outro trabalhador que está sempre envolvido em alguma turma de auxílio aí pela espiritualidade. Então, são espíritos aí que, né, alguns exemplos, que eles têm a caridade como uma escolha máxima. Então, eles trabalham para isso. E é importante ter essa consciência, né, que nós somos espíritos com, enfim, nessa encarnação. Tivemos alguns momentos bons com algumas pessoas, mas nós também tivemos bons momentos com outros espíritos em outras encarnações e que de repente no plano espiritual, no retorno à nossa verdadeira pátria, nós podemos nos reencontrar e ficar felizes ou não, né? E tá tudo bem porque é assim mesmo, é assim que funciona, né? Bom, nós novamente falamos aqui da perda de pessoas queridas pelo desencarne. Mas o que dizer das pessoas queridas que nós perdemos que ainda estão encarnadas? É isso mesmo, gente. Nós perdemos muitas pessoas queridas que nos são muito caras e, e elas ainda estão encarnadas, né? O caso aí da pessoa que decide ir embora de nossas vidas e dói também, e muito, né? Quando se gosta muito de alguém e você não tem mais o contato com aquela pessoa, é como se fosse um processo de luto, porque é uma dor intensa também, uma dor assim lacinante ver alguém indo embora das nossas vidas. E é com essa perda que a gente tem que ficar atento e a gente tem que ter muito cuidado, porque diferente da primeira, né, esse tipo de perda pode causar mágoa, e se não for cuidada, essa dor pode gerar alguns conflitos gigantescos e pode acarretar até alguns desastres. Então, alguns exemplos, tá? A gente pode dar um exemplo aí de um filho que saiu de casa por causa de brigas, por alguns amores que se vão, infelizmente, por alguns amigos que nós confiamos e esse amigo quebra a confiança e se vai, a gente se decepciona. Então, são perdas muito grandes que nós temos, porque nós gostamos. E a dor é muito grande, tá? Muito grande. Essa mágoa e essa dor, se ela não for cuidada, se a gente não aprender o perdão, nós podemos carregar isso para alguma outra reencarnação, para poder resolver essa situação de dor e mágoa, né? E o que que nós podemos fazer em relação a isso? Bom, você perdeu uma pessoa querida e ela ainda está encarnada, praticamente da mesma forma. Se quiser chorar, chora, mas chora assim com gosto, põe tudo para fora. Chora, porque dói mesmo, tá? E se dê um tempo, tira um tempo para você. É como se realmente fosse um processo de luto, tá? Uma pessoa foi embora, ela partiu. Você não tem certeza se você vai vê-la novamente ou não, tanto nessa encarnação ou no plano espiritual. Então, realmente é muito parecido com o processo de luto. Então, se recolha, se recolha, sinta a dor, mas não deixa ela te abalar tanto, te destruir, e ore, ora. E infelizmente isso está muito em falta nos dias de hoje, mas nós devemos orar, porque a oração tem poder. A oração é uma energia, e a gente pode enviar essas energias e elas podem transformar vidas. Os mentores de luz, eles ouvem a nossa oração e eles fazem o possível para auxiliar também, mas não é só isso. A oração, ela é uma energia tão poderosa que ela pode transformar as pessoas com o tempo. Eu conheci uma senhora que ela teve uma briga muito feia com o irmão dela e, enfim, o irmão dela foi embora, se mudou de estado e eles ficaram décadas sem se ver. É, só que ela
mesmo muito magoada por tudo que o irmão fez, ela sempre orou por ele, sempre, sempre pediu pelo bem dele. Bom, muito tempo se passou, né, décadas se passaram, sem que eles se reencontrassem, e aí, por conta de uma reunião de família, acabou reunindo todos, e eles se reencontraram nesta reunião, e ela não precisou dizer absolutamente nada. Quando ele chegou, ele foi direto em direção a ela, abraçou, beijou, chorou bastante, pediu perdão para ela. Então, eu achei linda, essa história que ela me contou, e ela tinha aquela convicção de sempre orar pelo irmão, sempre pedir pelo irmão, e ela sentia muito essa falta. Então, por que não orarmos por aqueles que nós gostamos também, né? Principalmente por essas pessoas que nós perdemos. Ok, a pessoa foi embora. O que nós não podemos ter é essa dor, essa mágoa, porque isso, primeiramente, prejudica a gente, né? Então, nós temos que cuidar de nós. Talvez a gente nunca mais vá ver a pessoa novamente, mas nós nunca podemos esquecer de nos cuidar em primeiro lugar. Nos cuidar, amor próprio, gente. Precisamos cuidar da gente. A gente tem a mania de querer cuidar de todo mundo e esquecer da gente. Não, nós precisamos nos cuidar, tá? Então, para você que perdeu uma pessoa, ou conhece alguém que perdeu uma pessoa, tanto que por desencarne ou que ainda está encarnada, tá? Ora, ora, entrega para os mentores de luz, porque eles vão saber o que fazer da melhor forma, né? Ora, entrega e confia. Pode ser difícil, mas nós temos que tentar, tá? Não vamos guardar mágoa no coração, não vamos guardar rancor. Libera isso, porque só vai fazer mal pra gente, tá? E vamos orar, porque infelizmente isso está se perdendo, inclusive no meio espírita, estamos orando cada vez menos. Mas a oração tem poder, não se esqueçam disso. Meu muito obrigada a todos que assistiram essa palestra e encontro vocês na próxima reunião.